Fala galera, a hora tá chegando, hein? Ó, prova da ESA chegando, correria, né? Hoje, inclusive, o vídeo saiu além do horário, mas vai sair, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre função composta e função modular, tratando ali da equação e da inequação modular, outros tópicos fortes, tá? Então, agora que a gente já tá chegando nesses últimos dias, vai ter vídeo na sexta, vai ter vídeo no sábado também, tá? Esse vídeo é correspondente à quinta-feira, de repente já vai estar subindo na madrugada, dependendo da internet aqui, tá bom? Mas é o 11º dia, eu vou ter um total de 13 dias, 13 aulas até a prova. Só para matar a curiosidade aí, as próximas aulas a gente vai falar sobre analítica, geometria analítica, vai relembrar um conceitozinho de cônicas também, que eu acho que é provável, e na outra a gente vai falar também alguns conceitos da geometria plana, tá bom? Então, a princípio a gente vai estar trabalhando, fechando essa revisão nesses tópicos. Bom, galera, função composta, vamos lá, ó, para tu entender isso de uma vez por todas. Peguei aqui algumas questões, tá, clássicas de composta para a gente trabalhar em cima das questões. Composta eu vou ter que trabalhar em cima. Ó, eu tenho f de x é igual a 3x menos 4. A partir do momento que o cara falou para mim que ele deu a f da g de x, o que seria f da g de x? Gente, é o seguinte, no lugar do x da função, não entra mais o x, veja bem, no lugar do x vai entrar a g de x, ó. Então a g de x vai lá e entra no lugar do x, aí vai ficar assim, ó, f da g de x é 3 vezes a g de x, ó, menos 4. Então, ó, repara, no lugar do x eu troquei pela g de x. Só que o cara falou para você no próprio enunciado que a f da g de x, essa função aqui, ó, olha o que ele falou no enunciado. Vale x mais 4. Então eu vou colocar x mais 4 é igual a 3 vezes a função g de x menos 4. Joga esse menos 4 lá para o outro lado, vai ficar assim, ó, x mais 4 com menos 4 indo para o outro lado vai ficar mais 4. Isso é igual a 3 vezes a g de x. Bom, gente, ó, x mais 8 é igual a 3 vezes g de x. Conclusão, eu posso passar esse 3 dividindo, né? X mais 8 sobre 3 é o valor da g de x. E aí acabou. O cara perguntou na questão quanto era o g de 1. O g de 1 é você trocar o x por 1, né? Troca o x por 1 aí, vai ficar 1 mais 8 sobre 3. 1 mais 8 dá 9. 9 sobre 3 dá 3. Então a g de 1 vale 3. Boa questão para cair na ESA, hein? Bom, mais uma aí, né? Eu vou pular essas duas, eu já volto nela. Uma nesse estilo, tá? Ele dá a composta e dá uma das funções. E aí ele pergunta a outra função. Veja bem, gente, mais uma vez, ó. F de x é x sobre 3 menos 2. Como o cara falou para você a f da g de x, o que o cara fez? O cara simplesmente no lugar do x, de novo, a mesma ideia, ó, no lugar do x ele colocou a g de x. Então ficou assim, ó, f da g de x é igual, ó, troca o x por g de x. Vai ficar assim, ó, g de x sobre 3 menos 2. Bom, só que aí o cara foi e forneceu para você, ó, f da g de x dá-lhe, ó, 3x menos 7. Então você coloca lá, f da g de x é 3x menos 7. Isso é igual a g de x sobre 3 menos 2. Jogando esse menos 2 para o outro lado, ele vai somar, ó. Então vai ficar 3x menos 7 mais 2 é igual a g de x sobre 3. Gente, menos 7 mais 2 é 5. Então vai ficar 3x menos 5, né? Menos 5 é igual a g de x sobre 3. Passa esse 3 que está dividindo para lá multiplicando. Vai multiplicando os dois, ó. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 5, menos 15. Ó. Então esse é o g de x. Prontinho, ó. 9x menos 15. Mais uma com a cara do concurso. Letra A. Valeu? Vamos seguir aqui, ó. Vamos voltar nessas outras duas de composta. Vamos lá. Considere as funções, a ideia ali. E aí falei assim, que f da g de x é 0.
Então o que você vai fazer, gente? Como ele deu a f da g de x, quando ele dá um valor numérico, se por exemplo, fosse assim, se fosse, tá, gente? F da g de 1. Aí você começa por dentro, que a gente fala. Primeiro a gente vê g de 1 e depois a gente vê a de fora. Quando ele coloca sem valor numérico, igual nessa questão, f da g de x, a tua base vai ser a função de fora. A base vai ser essa função aqui, ó, a função f. Então vamos dar uma olhada aqui, gente. A função f de x, veja bem, que é a minha base, é 2x mais 1. Quando ele falou f da g de x, na verdade, é eu trocar o x, seria não, é isso. Eu trocar o x pela g de x. Então, estou colocando assim, tendo esse cuidado, né? Também está falando assim, poxa, que frescura, que lentidão. Não é não. É para você deixar mais didático possível, para você olhar ali e identificar o que está acontecendo. Eu vou trocar o x pela g de x. Ó. Então, a gente vai lá e troca a x pela g de x. Ó. E aí, continuando a conta, tá? A partir do momento que ele falou que a f da g de x, que é essa função aí, né? 2 vezes g de x, o g de x é x ao quadrado menos 1. Então vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado menos 1, mais 1. Joga a distributiva. Ah, detalhe, ele falou que essa f da g de x vale 0. Então você iguala a 0. Então ficou 2x ao quadrado, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 é igual a 0. Então ficou 2x ao quadrado, menos 1 é igual a 0. E 2x ao quadrado vale 1. Não é que o x ao quadrado vai ser 1 sobre 2, gente? Sim, se o x ao quadrado vale 1 sobre 2, quanto vai ser o valor do x? Ó, toda vez que eu tenho um número ao quadrado, você não pode esquecer disso. O resultado dele é mais ou menos a raiz daquele cara. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Não precisa racionalizar, não precisa fazer. Pode deixar desse jeito aí, tá? Então, Patrick, não entendi. Se tu tem x ao quadrado igual a 9, não fica x igual a mais ou menos a raiz de 9? É tipo isso, as duas raízes, tá? Então, ó, uma raiz, então, ó, é positiva. Então, uma raiz aqui é igual a x mais, né, positivo, raiz de 1 sobre 2. Ou tu tem a outra raiz com o sinal de menos. X é igual a menos raiz de 1 sobre 2. Gente, essas raízes, né, a positiva e a negativa, são inteiras? Não são, não vai dar. São negativas? Não, uma é negativa e a outra é positiva, também não é. São racionais? Racionais são os números, se essa raiz fosse exata, né, seria um número racional. Um número fracionário, né, com a fração é racional? Não é. Porque a raiz de 2, número que não é exato, assim, ó, vai ficar assim, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, mas não é exato, né? Todo número que não é exato, ele não é racional. Então, inversas, aí ia ficar na dúvida, ó, entre inversas e opostas. Gente, o que são inversas? Se eu achasse uma raiz 3 e a outra 1 sobre 3, aí elas são inversas. Se eu achar 5 e 1 sobre 5, são inversas. Não, elas não são inversas, elas são simétricas. Simétricas e opostas têm a mesma coisa, né? É o mesmo conceito. Então, opostas é a mesma coisa que falar que as raízes são simétricas. E essas raízes são simétricas. Uma com sinal positivo e a outra com sinal negativo, idênticas, né? Eu só troco o sinal. Então, elas são opostas, que quer dizer a mesma coisa que simétricas, tá bom, gente? Bom, próxima questão aqui, mais uma para a gente encerrar essa parte de composta e falar sobre a modular. Esse é um clássico também onde o cara coloca f da g de x e a g da f de x. Então vamos fazer isso separado. Ó. Então vou pegar aqui primeiro a função f de x. Ó. Vou fazer direto agora. É 2x mais 3. A partir do momento que o cara pede, ou fala, no caso, a f da g de x, observa comigo. Você vai pegar duas vezes, no lugar do x não entra mais o x. Ó. Vou botar de uma vez. No lugar do x aqui vai entrar a g de x. E a g de x é 3x mais m. Então vai ficar assim. Então essa é a g de x. Então continuando ali a conta. Mais 3. Então não dá para sair muito daqui. O máximo é jogar na distributiva aqui. Ó. Então f da g de x. 2 vezes 3x é 6x. 2 vezes m é 2m. Mais um 3 lá no fundo. Então deixa isso guardado. E agora eu vou ver o contrário, né? Que ele falou a g da f de x.
A g da f de x, ó, a tua base vai ser a função de fora, a função g, ó, que é a tua base. Quem era a função g? A função g de x era 3x mais m. Só que não é mais x, ó, não é mais o x que tem que entrar ali. Quem tem que entrar no lugar do x agora é a f de x, ó, que entra no lugar do x. Então, no lugar do x aqui entra a função inteira, f de x, que é 2x mais 3. Ó. Entra ali no lugar. Joga a distributiva, ficou horrível, calma aí. Ó, 2x mais 3. Joga a distributiva, né? Deixa eu botar o sinalzinho aqui, ó. Então, troquei no lugar do x na função g, eu troquei por f de x. Joga a distributiva, então, g da f de x vale a mesma coisa que 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes 3 dá 9, mais m. Como ele mandou você igualar essas funções, né? A f da g de x é igual a g da f de x, você vai igualar esses dois resultados. Ó. E aí, igualando os resultados, ó, nós achamos 6x mais 2m mais 3 é igual a 6x mais 9 mais m. Gente, 6x de um lado e 6x do outro, você pode cortar, vai passar para lá, vai cortar, né? Vai ficar menos 6x. Joga o m para cá, ó. 2m menos m é igual a 9 menos 3. Então, m é igual a 6. E aí já tem o valor do m. Vamos ver se era só isso que ele queria. Então, o f de m, ainda tinha isso, né? Então, volta aqui, ó, na função. A função, rapidinho, para terminar, f de x, ela era igual a 2x mais 3. Pergunta do cara é o f de m. O f de m é o f de 6, ó. Eu descobri que o m é 6. Fica 2 vezes 6 mais 3. Isso aqui eu botei esse 1 aí, ó. 2 vezes 6 é 12. 12 mais 3, 15. Então, ó, boa questão também, tá? Para cair, ó. 15 é o que? Um número primo? Não. É negativo? Não. É cubo perfeito? Não. O que é um cubo perfeito? Número que tem raiz cúbica exata. 15 não tem. Menor que 18? Sim, ó. É um número menor que 18. Letra D, né? Delta. Tá bom, gente? Então, 4 questões de composta, ver, rever. Se cair composta, pode anotar que vai cair nesse estilo, tá? Pode me cobrar depois. Bom, modular. Muito interessante a gente falar da equação modular, né? 2 casos clássicos da equação e uma questão bem completa sobre a inequação modular, tá? O que pode aparecer aí na prova. Bom, gente, na equação modular, olha o bizu já que eu vou te mostrar, né? Já na prática, né? Sem aquelas definições, ó. Módulo de x é igual a y. Se acontecer isso, a gente abre em 2 casos. A gente fala que o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado. Abre nesses dois. Ó. Só tem um problema, né? Do lado direito, ó, vamos colocar aqui, ó. Então nessa questão eu tenho assim: módulo de x menos 2 é igual a 2x mais 1. Para eu poder tirar o módulo, vamos fazer a primeira questão. Para eu poder tirar o módulo, fica assim: o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou então o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. Troca o sinal do 2x, vira menos 2x, troca o sinal do 1, vira menos 1. Jogando 2x para cá nessa questão, vai ficar x menos 2x. Jogando menos 2 para o outro lado vai dar mais 2, então vai ficar menos x é igual a 3. Multiplica por menos 1, né? X é igual a menos 3, que o x não pode ficar negativo ali. Tá. Tenho lá esse valor. O outro valor, jogo 2x para cá, vai ficar x mais 2x é menos 1 mais 2. E aí vai ficar 3x é igual a 1. Logo, x é igual a 1/3. Gente, na hora que você encontra as raízes, você tem que testar. Por quê? Olha a pegadinha, né? Muita gente ia marcar que tem 2 valores, mas não. Quando eu olho para uma equação modular, ó, e do lado direito, olha a equação aqui, for uma expressão, nesse caso é uma expressão, né? 2x mais 1 é uma expressão. Eu preciso garantir, quando for uma expressão... Patrick, e se for só 1 aqui? Apaga isso aqui, se fosse só 1. Aí você não precisava, no final da questão, testar a raiz. Ver se ela serve ou não. Se for só um número e esse número for positivo, não precisa testar. Patrick, se esse número for negativo? Aí não tem solução, tá errado. Tá? Agora, nessa questão, uma expressão,
preciso testar. Então eu tenho que garantir que se eu trocar os valores do x, esse 2x mais 1 vai ser maior ou igual a zero. Troca o x por menos 3, gente, mentalmente. Vai ficar assim, né? 2 vezes menos 3 mais 1. Quanto que é 2 vezes menos 3? É menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 é maior ou igual a zero? Não, gente. Menos 5 é um número negativo. Ao testar a raiz, tem que ficar um valor positivo ou nulo do lado que não tem um módulo. Nessa questão, menos 3 não serve porque não ficou positivo. Se você trocar o x por 1 sobre 3, vai ficar 2 vezes 1 sobre 3 mais 1. Independente do resultado aqui, né, dessa fração, esse número é positivo. Então, se esse número é positivo, ele passa no teste, ele serve como raiz. Tá? Se você testar lá, trocar e ficar negativo, aquele valor não serve. Tá bom, gente? Então, ó, o 1/3 serviu e o menos 3 não serviu. Então, gabarito, ó, a solução contém somente um elemento, é um elemento que ele é positivo. 1/3, tá bom? Bom, veja bem, o conjunto solução não entra a raiz que não serve, tá bom? Vamos lá, um outro clássico da prova da ESA em relação a modular é o cara colocar uma modular, mas bem parecida com uma equação do segundo grau. E aí você resolve como se fosse uma equação do segundo grau. Você pode chamar esse módulo de x de alguma letra. Por exemplo, eu vou chamar módulo de x de y. Se eu chamar módulo de x de y, a conta vai ficar assim, ó. Y ao quadrado mais 2 vezes o y menos 15 é igual a zero. E aí ele faz uma maldade, né? Que a pergunta é a soma das raízes. Muita gente vai falar, ah, Patrick, soma das raízes, você já falou para mim que é menos b sobre a. E aí eu coloquei menos 2 sobre 1, dá menos 2, marcou letra B, saiu sorrindo da prova e errou a questão. Por quê, gente? Porque isso seria a soma dos valores de y, não é a soma das raízes. As raízes é o x, o y foi a gente que inventou agora. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, mediante essa equação do segundo grau, você precisa achar as duas raízes do y, os dois valores para y, tá? Bom, gente, na prova você tem que buscar o jeito mais rápido. Se o teu jeito mais rápido é jogar no Bhaskara, fórmula de Bhaskara, faz por Bhaskara. Se for soma e produto, faça por soma e produto, né? Então, só recapitulando, ó, a soma, quando o A é 1, a soma é o do meio com sinal trocado, a soma é menos 2 e o produto é exatamente o último, produto menos 15. Você pode fazer assim, tá? Se você ficar demorando muito, faz o Bhaskara, é o que é mais rápido para você, tá? Soma menos 2 e o produto menos 15 é o menos 5 e o 3, ó, o x igual a menos 5 e o x igual a 3. Se eu somar dá menos 2, se eu multiplicar dá menos 15. Só que como o y não existe, no final eu preciso trocar, ó. Então eu vou trocar o y, na verdade, módulo de x, o y, é igual a menos 5. Ou então, módulo de x, que é o y, é igual a 3. Gente, esse módulo de x igual a menos 5 esbarra na condição de existência, não pode existir. Por que que não pode? Porque o módulo nunca pode dar um valor negativo no lado direito. Então, nesse caso, ele não vai ter raiz, vai sumir. Só vai ficar o caso do módulo de x é igual a 3. E aí, quando o módulo de x é igual a 3, o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado. Então, as raízes dessa equação são 3 e menos 3. Ó. E aí, por ele pedir a soma das raízes, você vai somar 3 com menos 3. Somou 3 com menos 3, ó, vai ficar 3 mais com menos dá menos. 3 menos 3 vai dar 0. Então, ó, gabarito é a letra C, tá bom? Vamos fechar aqui a aula falando sobre a inequação modular. Muita gente esquece, até sabe fazer as questões de equação modular, mas esquece a inequação. Lembrando que a inequação, gente, tem dois casos, ó. O primeiro caso, quando a gente tem um símbolo de maior ou maior igual. Então, primeiro caso, quando eu tenho módulo de x é maior ou igual a y, essa inequação sai da seguinte forma. A gente fala que x é menor, você troca o sinal do outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó. Só um minuto. Ó. O que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado.
inclusive trocando o sinal da inequação, maior ou igual vira menor ou igual, ou o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado. É bem parecida com a equação esse caso, né? Então, ó, quando eu tenho o módulo de x é maior ou igual a y, a resposta desse esquema é assim, ó. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, essa parte aqui da resposta, dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado que estão trocados, inclusive trocando o sinal da inequação. Então vamos pegar aqui, ó, nessa questão, ele deu como exemplo um módulo de 3x menos 2, ó, módulo de 3x menos 2 é maior que 5, símbolo de maior. Se o símbolo for de maior, logo o símbolo de partida, a solução vai ficar desse jeito, ó. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, né? Vamos botar aqui para o lado, ó. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. Então você troca o sinal, o maior vira menor e o 5 vira menos 5. E aí você vai encontrar as duas partes da solução. Jogando menos 2 para o outro lado, vai ficar 3x é maior que 5 mais 2. Logo, 3x tem que ser maior do que 7. O que me garante que x tem que ser maior do que 7 sobre 3. Guarda isso no seu coração. Para o outro, joga o menos 2 para o outro lado. Ó. 3x menor que menos 5 mais 2. Logo, 3x tem que ser menor do que menos 3, passando 3 dividindo. X tem que ser menor que menos 1. Essa solução, gente, se a questão acabasse aqui, a solução seria essa. X é menor que menos 1 ou x é maior que 7 sobre 3. Ia acabar aí. Só que essa questão, o cara deu os dois casos da inequação, uma questão bem completa, tá? Então, ó, veja bem. Ele perguntou os valores que satisfazem os dois ao mesmo tempo. Então, nós vimos o primeiro caso. Vamos ver o segundo caso, ó, que eu vou anotar aqui. Então, o segundo caso é quando eu tenho o módulo de x e aí o símbolo de partida é menor ou menor ou igual a y. Nesse modelo, tá, gente? Nesse modelo aí. Deixa eu só separar o quadro aqui para poder você não confundir. Nesse modelo, a resposta fica assim, ó. O que está dentro do módulo fica entre os valores de y e menos y. Ou seja, o outro lado, né, e o outro lado com sinal trocado. Nesse exemplo, tá? Então essa aqui é uma fórmula. Nessa questão específica, eu falei para vocês que era bem completa, eu vou colocar assim, ó. O que está dentro do módulo? É x menos 2. Então vamos começar bem organizadinho, bem devagar, ó. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 3. Símbolo é de menor ou igual, de partida ou de menor? Então você vai botar o que está dentro do módulo está entre esses valores. O 3 positivo e o 3 negativo. E aí eu vou te ensinar um macete para você fazer isso aqui bem rápido. Ó. O macete é que nessa inequação, quando você tem três termos, né, três pedaços, quem está no meio, ele tem o poder de ir para um lado e para o outro. Ele deve ir para um lado e para o outro ao mesmo tempo. É como se ele duplicasse. Para o lado de lá ele vai mais 2 e para o lado de cá ele também vai mais 2. Ó. Ele tem um poder de ir para os dois lados. Então fica assim, ó. Aqui fica o x normal, tá? Ali já tinha um 3, o menos 2 foi para lá mais 2. Aqui, ó, menos 2 foi para lá mais 2, eu tinha o menos 3. E aí a gente já descobre a solução nesse caso. Ó. Menos 3 mais 2 é menos 1, menor ou igual a x, 3 mais 2 é 5. Então, ó, olha a solução aqui. Gente, então temos duas questões em uma, né? Então foi essa questão, foi esse modelo aqui também. Então vamos lá. Foi um e foi outro. Aí agora a gente precisa de uma solução que satisfaz simultaneamente as duas. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar duas retas, ó, para a gente finalizar aqui a questão. Eu coloco duas retas, tá? Na reta de cima, veja bem, a resposta é x menor que menos 1. Então se eu pegar o menos 1 aqui, ó, menor que menos 1, vai ser para cá, assim, arriscando para cá. E nessa mesma reta, ou x era maior que 7 sobre 3. Eu vou pegar aqui, ó. 7 sobre 3, gente, vamos ver aproximadamente quanto é. 7 sobre 3, 2 vezes 3, 6, sobra 1. 3 vezes
3 dá 9, sobra 1, vai ficar 2,333, tá? Então, ó, esse 7 sobre 3 é esse número aqui, ó, 2,333. Maior que 7 sobre 3 é para o lado direito. Como ele falou na segunda conta que o x é um valor que está entre o menos 1, ó, e o 5 mais para cá, e aí eu vou ter que ver valores que satisfazem ao mesmo tempo as duas, tá? Então espero que minha cara não esteja tampando aí aqui. Vamos lá, quais são os valores que satisfazem ao mesmo tempo os dois? Ó? É entre o 7 sobre 3 e o 5. Nesse trecho aqui, ó, satisfaz os dois ao mesmo tempo. Então a gente fala que a solução são valores do x que estão entre o 7 sobre 3 e o 5, tá? E aí a pergunta dele é o seguinte, né? Multiplicando esses valores inteiros. 7 sobre 3, gente, é a mesma coisa que 2,333. Então o x vai estar entre esse valor e o 5. Lembrando que olha quem é que está fechado, ó. Quem é que está fechado é o que recebe esse tracinho aqui, ó. Quem recebe o tracinho nessa questão foi só essa segunda conta. Ou seja, o 5 recebia essa tracinho aqui, ó, tá? O 5, ó. Então aqui ele recebe esse tracinho também. O 7 sobre 3 não tinha um tracinho, então não ganha lá no final na solução. Então, galera, quais são os números inteiros, né, entre o 2,333 e o 5? Inteiros nós temos, ó, com o 5 contando com 5, né? Inteiros dentro desse intervalo nós temos o 3, o 4 e o próprio 5. E na questão ele pediu o produto desses valores, multiplicando esses valores. E aí multiplicando 3 vezes 4 vezes 5, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5 dá 60. E aí é o gabarito, tá, galera? Letra B. Então tá lá, mais uma revisão aqui, falando agora sobre função composta e equação modular, inequação modular. Espero que você tenha gostado. Valeu e vamos dar o sangue aí que falta pouco para a prova. Tamo junto.